Pra mim não existe nada mais satisfatório que pegar uma coisa, praticar essa coisa e ficar bom nela. E isso vem desde a infância. Eu lembro, por exemplo, que aprender a andar de bicicleta foi uma das coisas mais fascinantes. Eu não sabia, eu era ruim, eu pratiquei e eu aprendi. Depois eu me viciei em bater cartinha de Pokémon. Eu saía do colégio, batia cartinha o dia inteiro em casa pra voltar no outro dia e ganhar a cartinha dos outros na escola. E foi mais ou menos nessa época que eu conheci o jogo Guitar Hero. Foi a coisa que mais me viciou. Eu jogava religiosamente todos os dias para poder ficar melhor. O que acontece é que depois disso, toda essa minha ânsia de querer melhorar nas coisas foi se voltando para coisas mais virtuais. Eu aprendi a ficar melhor em jogos específicos e deixei de praticar coisas da vida real, assim por dizer. O problema é que de uns tempos pra cá eu tenho sentido falta de praticar algo real e botar minha energia nisso e ficar bom nisso. E foi aí que eu tive uma ideia. Se eu só consigo botar minha energia e ficar melhor em jogos, por que eu não transformo a minha vida em um jogo? Basicamente eu decidi gravar e documentar toda a minha prática de alguma coisa, cortar, botar tudo junto e ver quanto tempo de verdade demora pra aprender basicamente um jogo. Eu sou um personagem que tô aprendendo várias skills e eu decidi que como minha primeira skill eu vou aprender a digitar, e digitar rápido. Eu passo muito tempo no computador por grande parte da minha vida e até hoje eu não digito rápido. Então, como é algo que provavelmente vai me ajudar muito daqui pra frente, eu decidi finalmente focar nisso e pelo menos dobrar a minha velocidade de digitação. Então, bora pro jogo. A primeira coisa que eu tive que fazer foi pesquisar. Até porque eu sempre digitei da mesma forma e não tinha a mínima ideia de como é que era digitar mais rápido. E foi assim que eu descobri exatamente o que eu tenho que fazer. Primeiro eu teria que gravar as posições de todas as teclas para poder digitar sem olhar pro teclado. Apesar de eu usar um teclado a minha vida inteira, eu nunca tomei um tempo para memorizar as teclas. E a segunda coisa que eu aprendi é que esses tracinhos que ficam embaixo do F e do J são exatamente lugares para você colocar os seus dedos indicadores. Dessa forma você divide todas as teclas uniformemente pro resto dos dedos, transformando a digitação em algo muito mais eficiente. E agora com tudo que eu preciso em mente, é só praticar. É por isso que eu criei uma conta no site Type Racer. É um site que basicamente serve para você treinar sua digitação, dá até para você competir corrida com outros jogadores. E o bom desse site é que ele mostra a minha precisão e a minha quantidade de palavras por minuto, que é basicamente o que eu quero dobrar. A primeira coisa que eu fiz foi fazer alguns testes digitando do jeito que eu sempre digitei, só para ter uma noção de qual é a minha velocidade base. E ficou entre a média de 48 ou 55 no máximo. Então acho que uma medida boa seria eu dobrar e chegar às 100 palavras por minuto, seria ótimo. Então acho que agora é só praticar idealizando esse jeito de não olhar pro teclado e usar todos os dedos. Vamos ver como é que vai ser. E foi aí que eu descobri que isso tudo ia ser muito mais difícil do que eu imaginava. Assim que eu comecei a digitar sem olhar pro teclado, eu percebi que eu não sabia a posição de nenhuma das teclas. Eu também percebi que eu não tinha o mínimo de coordenação motora com o mindinho, e sempre que eu precisava dele eu travava. Então ao invés de digitar cerca de 50 palavras por minuto como eu já fazia, a minha velocidade caiu para 14. Essa foi a parte mais frustrante, porque eu também adotei esse novo método para tudo que eu digitava. Então palavras e frases que eu já era acostumado a digitar rápido ficaram impossíveis. E foi só depois de praticamente 2 horas praticando durante um dia inteiro que eu consegui chegar numa velocidade próxima que eu já tinha. E eu também queria essa tabelinha para me anotar o meu progresso. Já pro segundo dia eu decidi tentar algo diferente. Eu já tinha comentado que nesse site dá pra competir contra os outros, então eu decidi chamar o meu amigo Kinushi pra correr contra mim. O que eu esqueci e também não parei pra pensar é que ele é programador, então ele já é muito mais rápido que eu. Bom, mesmo sendo uma competição, eu não fui no intuito de ganhar, até porque a minha velocidade máxima até agora era de 36 palavras por minuto, algo extremamente simples de ser batido. Mas eu não previ também que eu ia perder todas as mais de 50 corridas que a gente jogou. Mas tudo bem, foi em meio a uma dessas que eu consegui a minha maior velocidade até agora. 49 palavras por minuto. E a gente tá cada vez mais próximo das 50, a metade do desafio. Então eu ainda tô animado. Falei, cara, terceiro dia já. Eu lembro que no segundo dia, correndo contra o Kinushi, eu percebi que a coisa que mais importa pra você ser rápido, na real, nem é o quão rápido você digita, e sim o quão preciso você é. Porque às vezes você tá digitando muito rápido ali e você erra uma coisa boba, e aí sua velocidade cai muito por causa disso. Então hoje eu vou praticar só precisão. Eu achei um site aqui que deixa eu praticar, tipo, minhas mãos separadas. Então eu vou passar um bom tempo nele praticando só minha mão esquerda. Depois eu vou praticar minha mão direita da mesma forma. Depois eu acho que no final do dia eu volto pro Type Racer e pratico um bocadinho pra ver se isso realmente ajuda. Mas eu pretendo ficar bastante tempo aqui. E foi com essa estratégia que eu decidi praticar por pelo menos alguns dias. Basicamente eu praticava 15 minutos com a minha mão esquerda, 15 minutos com a minha mão direita e depois passava meia hora no Type Racer para completar o treino de 1 hora. E depois de uma semana praticando 1 hora todos os dias, eu consegui resultados interessantes. Bom, pelo menos até hoje. Bom, e eu digo pelo menos até hoje porque eu descobri um problema com essa estratégia. Tipo, praticar desse jeito me ajudou sim. Eu fiquei muito melhor em digitar sem olhar pro teclado. Hoje em dia eu já consigo digitar sem olhar tranquilamente. Porém, o site que eu usava para praticar minhas mãos separadas funcionava da seguinte maneira. Ele me dava uma sequência de 3
caracteres aleatórios que eu tinha que apertar. E isso é um problema porque você está basicamente criando o hábito de digitar letra por letra. Você lê uma letra e aperta uma letra. E depois de ver alguns vídeos e pesquisar como digitar mais rápido, o que sempre falo é que o melhor a ser feito é você digitar palavra por palavra. Ou seja, você basicamente tem que tacar sua mão no teclado e a palavra tem que sair ali. Então o novo método que eu vou usar a partir de agora vai ser basicamente ler uma palavra, tentar digitar ela o mais rápido possível, depois dar uma pausa, ler a outra palavra, digita ela o mais rápido possível, dá a pausa, ler outra, e assim consequentemente. Essa estratégia me serviu bem até. No dia 10 eu alcancei 72 palavras por minuto e no dia 11 eu alcancei 77. Mas aí chegou o dia 12. Mano, eu tô errando pra caralho, cara. Que ódio, mano. Tá zoando, cara. Eu errei a porra do ponto, mano. Eu tava com... Que ódio, mano. Desgraça. Mano, eu sempre erro com esse dedo, cara. Foram basicamente 2h30 de eu estando extremamente puto pra conseguir bater o meu recorde de 77 palavras. E eu finalmente consegui. Eu passei de 77 pra 78. E dia 12 me fez perceber que eu não posso mais ignorar o problema que é a minha precisão. Então eu vou começar a jogar um modo que basicamente se você errar uma letra você perde a frase e você nem vê a velocidade que você tá, você só tem que recomeçar. E meu objetivo vai ser completar 10 dessas corridas antes de tentar bater o recorde do dia pra ver se eu evito esse tipo de frustração. E hoje vai ser o primeiro dia que eu vou tentar isso. E essa foi de longe a decisão mais importante que eu tomei durante todos esses dias. Apesar de que no primeiro dia eu demorei cerca de 40 minutos para conseguir 10 frases corretas, mas foi só depois de passar todo esse tempo treinando minha precisão desse jeito que eu finalmente entendi que não vale a pena eu digitar o mais rápido que eu consigo se eu vou errar logo depois. Vale muito mais a pena você digitar de uma forma constante, lenta, que você sabe que você vai acertar a palavra. Digitar dessa forma é tão importante que em vários desses dias que eu pratiquei desse jeito eu bati o meu recorde apenas tentando digitar certo. Por exemplo, no dia 13 eu consegui 81 palavras por minuto treinando por 1 hora, enquanto no dia 2 eu demorei mais de 2 horas para conseguir 78. Treinar dessa forma foi muito mais eficiente. No dia 14 eu consegui 83 palavras por minuto, no dia 15, 86, no dia 16, 89 e no dia 17, 94. E com 94 palavras por minuto a gente já tá basicamente na reta final dessa jornada. Então eu decidi fazer um último ajuste na forma que eu treino e dessa forma eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar a 100 palavras por minuto, é só questão de tempo. Eu vou continuar praticando as frases 100% precisas para continuar melhorando a minha precisão, mas eu vou diminuir de 10 frases para 5 e eu vou começar a treinar palavras separadas, principalmente as que têm acento porque são as que eu mais erro. Então palavras como você, alguém, também. E além disso eu também vou praticar separado terminações de palavras que são comuns, por exemplo, mente, tivo, são e sons. E acima disso tudo eu ainda vou jogar 10 minutos de um modo chamado modo dicionário, que é praticamente a mesma coisa, mas nesse modo o site só pega as palavras mais usadas do dicionário, que é pra você praticar essas palavras que sempre aparecem. E aí só depois disso tudo que eu vou tentar bater meu recorde diário, e eu tenho praticamente certeza que vai ser muito mais fácil do que estava sendo. Então no dia 18 eu decidi começar com as 5 frases 100% precisas, que ainda me tomam cerca de 20 minutos porque minha precisão não é tão boa. E logo depois eu passei para um site que me permitia contar a quantidade de palavras que eu escrevia. Eu decidi então escrever cerca de 60 vezes as palavras que eu mais tenho dificuldade. E então depois disso tudo eu começava a praticar no modo dicionário, que como dá pra ver é muito mais fácil, porque você não precisa colocar vírgula nem letra maiúscula. E foi por conta dessa facilidade desse modo que eu consegui atingir pela primeira vez mais do que 100 palavras por minuto. E eu descobri que depois de atingir 100 palavras pela primeira vez, o site pede para você fazer um teste para ter certeza que você não tá trapaceando. O que é um pouco triste porque foi em uma dessas tentativas que eu consegui 116 palavras por minuto. Mas tudo bem, eu tenho gravado. E aí então, depois disso tudo, eu voltei pro modo padrão e tentei bater o recorde do dia. Eu achava que ia ser muito mais fácil do que foi, e o progresso também não foi tão grande. Eu passei de 94 palavras por minuto para 95. Pô, que difícil, cara, que difícil. E no dia 19 eu decidi manter a mesma coisa, sendo que foi só no meio do treino que eu percebi que tinha um pequeno problema com a estratégia. Você vê, eu começava digitando 100% correto, digitava as palavras que eu tinha mais dificuldade, e aí eu fazia o modo dicionário e voltava pro modo padrão. O problema é que se eu faço o modo dicionário e volto pro modo padrão, eu ainda tô com a mentalidade do modo dicionário, ou seja, eu tento digitar muito mais rápido que eu consigo e só resulta em eu digitando errado. Então no meio do treino eu percebi que valia mais a pena eu começar com o modo dicionário e antes de eu voltar pro padrão, fazer as frases 100% corretas. Sendo que como eu já estava no meio do treino, eu decidi continuar com essa estratégia. E foi aí que as coisas começaram a desandar. Assim que eu voltei pro modo padrão, eu continuei escrevendo errado e eu não conseguia bater o recorde de jeito nenhum. E eu comecei a ficar frustrado novamente.
Até esse ponto já tinham se passado 24 horas de treino e eu ainda sentia que estava muito longe de eu conseguir atingir meu objetivo. Mas foi aí, quando eu menos esperava, que isso aconteceu. 3、2、1、行こう! Nem ferrando. Cara, e hoje tava sendo um dos piores dias, porque eu já tô gravando há 1h40 tentando bater o recorde de ontem, que foi 95. Nossa. Caraca. Foram 19 dias e mais 24 horas de treino para finalmente conseguir atingir 100 palavras por minuto. Eu sei que atingir 100 palavras por minuto uma vez não significa que a minha média de digitação vai ser 100 palavras por minuto, mas se eu fosse atrás desse objetivo, o vídeo ia durar muito. Isso tudo foi muito mais difícil do que eu esperava, mas não tão difícil. Treinar digitação é algo muito confortável, você só senta ali e digita. Então se eu fosse colocar numa escala de dificuldade de 0 a 10, 5 seria uma ótima nota, porque demorou bastante, mas não foi tão difícil aprender. Então é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui, e como todo bom jogo tem uma boa árvore de habilidade, eu me dei o trabalho de fazer uma.